noite aos irmãos e irmãs. Boa noite. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Isaías. Isaías, capítulo de número 53, tá, irmãos? O verso eu já falo já. Fique aí em Isaías 53. Todos estão já assim ou não? Sim. Hoje nós vamos de trás para frente. Nós sempre, quando começamos a falar a respeito do assunto que nós estamos tratando, que é o tabernáculo, nós estamos iniciando com um texto na Antiga Aliança, que é falando do tabernáculo, que é falando do candeeiro, que é falando da Arca da Aliança, assim por diante. Tá bom, irmãos? Para os irmãos que assistirem essa live, e também para os irmãos aqui, né? Para que não se percam, o assunto é tabernáculo, certo? Amém. Os irmãos sabem que a gente vem nessa jornada, e essa jornada vai demorar, vai perdurar muito tempo, irmãos, porque tem muita coisa a respeito do tabernáculo ainda para vermos. Mas a parte do tabernáculo que nós estamos estudando é a parte, voltamos a tratar, que agora a gente vai seguir até o final. Nós estamos falando do candeeiro, candelabro, menorá, certo? Mesma coisa, perfeito? Vamos da arca, propiciatório, mesa dos pães e agora o candeeiro. Nós tínhamos invertido a ordem e voltamos a falar do candeeiro novamente. E aí depois a gente segue falando, se eu não me engano, é cortinas, e aí a gente vai falando das outras partes do tabernáculo. Certo, irmãos? Certo. Então, para que os irmãos entendam, nós estamos tratando ainda o candeeiro. E para que os irmãos se lembrem, o motivo de tudo isso não é ficarmos presos à velha aliança. Amém? O motivo de estarmos estudando o tabernáculo não é para que nós fiquemos presos no que nos mostra a antiga aliança, mas para que nós entendamos o que Deus mostrou e revelou ao seu povo de primeira mão a Moisés, né? Naquele modelo que foi mostrado do tabernáculo a Moisés. Nós estamos usando esses textos da antiga aliança para que nós tenhamos uma melhor visão da nova aliança. O que nos importa, irmãos, é a nova aliança. Mas nós não podemos desfazer, muito menos menosprezar, né, incubar, ok? A antiga. A antiga vai trazer mais clareza e mais sustentabilidade para a nova aliança, certo? Entendendo o que Deus quis dizer na antiga, nós entendemos também, obviamente, a nova. Embora nós vamos iniciar aqui lendo Isaías 53 e não o Êxodo, eu falei que eu vou começar de trás para frente, porque eu vou começar explicando, né, nessa questão do tabernáculo e na questão desse item em específico, que é o candeeiro. Os irmãos lembram, eu não vou ler o texto novamente, porque senão fica muito longo a introdução, né? Mas nós sabemos que o candeeiro era uma peça de ouro, nós já lemos isso, ouro puro, lembra, irmãos? Sim. Ouro puro e ouro batido, assim era o candeeiro, formado de amêndoas, flores, botões e castanhas, aquela peça, né, com 7 hastes, e os seus depósitos ali de azeite, de óleo, onde se queimava esse azeite, se queimava esse óleo, com o propósito desta peça, obviamente que a óleos nus, o propósito dessa peça era trazer luz àquele lugar. Ela é como se fosse a luz que nós temos, a lâmpada, né? Mas era uma peça de ouro que ficava num canto exato, determinado por Deus, e o mais interessante é assim, irmãos, desmontando e montando o tabernáculo, essa peça, embora tivesse o propósito de trazer luz, não era bagunçada as coisas do Senhor. Se era montado, hoje eu decidi montar o candeeiro do lado de cá e passar a mesa para lá. Eles nunca faziam isso, nunca.
Isso é algo que a gente já tem que entender, porque Deus determinou que a menorá, ou seja, o candeeiro, ficasse do lado que era para ficar. E a mesa dos pães ficasse do lado que também deveria estar. Foi assim que Deus mostrou para Moisés. Eles não podiam, como nós, né? E eu falo até mais particularmente com as mulheres que amam mudar as coisas de lugar. Ah, hoje eu achei que fica melhor, vai iluminar melhor se eu trouxer o candeeiro para frente. Não, eles não faziam isso. Então Deus deu um modelo e o modelo precisava ser respeitado. Sempre. Olhando de frente para o tabernáculo, né? Eu, como a minha posição, os irmãos vão enxergar isso de forma contrária. Então, estou olhando de frente para o tabernáculo, eu tenho a porta de entrada, eu tenho o altar de holocausto, eu tenho a pia onde os sacerdotes se lavavam. Aí eu vou entrar no Santíssimo, eu tenho a porta do Santíssimo e as cortinas do Santíssimo. Entrei no Santíssimo, eu estou olhando de frente, o candeeiro sempre ficava do lado esquerdo. À direita, a mesa dos pães da proposição, e no fundo, na porta, na tenda que dava para o lugar Santíssimo, o altar de incenso. E dentro do Santíssimo a Arca da Aliança. Era assim sempre. Amém, irmãos? Então Deus sempre foi muito categórico com a exposição das coisas, dos objetos, né, dos móveis. Isso tem muita importância para o Senhor. E nós estamos estudando isso. Êxodo 25, um candelabro de ouro puro que tinha como seu principal objetivo iluminar o ambiente. E ele iluminava qual ambiente? Nós temos que entender isso também. Ele iluminava, ele ficava, na verdade, no santo lugar. Não era no Santíssimo, não era no Santos dos Santos. Amém? Ele ficava na primeira parte ali. Ou, né, entendendo a divisão do tabernáculo, seria a segunda, porque a primeira parte é o átrio, a segunda o lugar santo e a terceira o Santíssimo. Então ele ficava no meio ali, no lugar santo dentro da tenda já. Amém? Amém. A menorá. Eu comentei com os irmãos, nos estudos passados, que esse candelabro, ou seja, essa luz que era acesa nessa peça de ouro, ela representa, agora eu estou transportando para o entendimento que nós temos hoje, à luz do Evangelho, à luz, né, das Escrituras, ela representa a iluminação do nosso ser. Quando se compete, se trata a nós, a iluminação da nossa mente, a iluminação da nossa alma. É isso que é representado por essa peça. Mas, antes de tudo isso, nós precisamos enxergar o que a gente está enxergando desde a Arca da Aliança. Isso é o que compete a nós. Sim ou não? Sim. Mas nós temos, nós estamos tendo muito cuidado em que tudo, primeiramente, fale de Cristo, pessoa e obra, para que depois isso também tenha a ver conosco. Porque não tem possibilidade, eu estou sendo repetitivo aqui para os irmãos, para que os irmãos peguem, não tem possibilidade dessa peça falar conosco, sem que primeiramente ela tenha falado com Cristo. Por quê? Porque a vontade de Deus se cumpre toda em Cristo, não em nós. Certo? Amém. Nós só fomos hoje enxertados. E hoje vocês vão ter noção disso pelo candelabro. O enxerto pelo candelabro. É muito bom, né? Vamos seguindo. Então, o que eu tenho como objetivo, né, pela graça concedida por meio do Espírito Santo, tentar passar para os irmãos? Se vai falar de Cristo, e está falando de luz, e está falando de iluminação de mente, e primeiro vai falar com Cristo, eu preciso entender em que momento Cristo teve a mente iluminada. Em que momento essa luz passou a ser verdade em Cristo? É o que eu pretendo mostrar para os irmãos. E como que isso se deu origem? Qual foi a forma? Porque Cristo já veio iluminado? Entende? É uma pergunta. Será que Cristo já veio iluminado no sentido de pleno conhecimento, toda a formação? Ou será que isso foi processual na vida de Cristo? Então nós vamos ver, né? E isso, entendendo como funcionou na vida de Cristo e qual foi qual foi o meio utilizado pelo Pai, por Deus, na vida de Cristo,
Aí nós vamos conseguir nos colocar na posição e falar assim: agora eu entendi. O que essa peça falou com Cristo, ou revela de Cristo, ou fala de Cristo, e agora o que ela tem a ver comigo. Primeiro Cristo, depois nós. Amém, irmãos? Amém. Então que nós possamos enxergar a luz do Espírito Santo, a luz do Senhor. Porque tem algo muito interessante, irmãos. E antes da gente ler Isaías, é algo assim que eu tive pensando todo esse tempo que eu tenho estudado, e é algo que a gente tem que tomar um certo cuidado. Embora eu acredito que eu já tenha compartilhado isso com os irmãos, mas eu acho que vale a pena a gente voltar a falar, né? Acredito eu que os irmãos aqui, né, aquele papo de Jesus na terra é homem, Jesus na terra é Deus, como é que fica? O Senhor Jesus na terra foi 100% homem, foi 100% Deus, ou foi 100% homem e Deus, ou foi 50% homem, 50% Deus, enfim, né? Nós já tratamos disso algumas vezes. E nós temos que tomar um certo cuidado, porque assim, ó, Jesus na terra, guarde isso, irmãos, tá? Você precisa entender isso, para que não seja propagada uma mentira, amém? Jesus, o Senhor Jesus, é Deus, certo? Ele é Deus. Em nenhum momento as Escrituras dizem e afirmam, não nos dão margem para acreditar que ele deixou de ser Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele não abriu mão da sua origem e da sua essência. Não é isso que a Bíblia diz que Jesus abriu mão. Ele abriu mão da sua glória. Então, abrir mão da glória não desfaz de Jesus um Deus. Amém? Por que eu estou falando isso? Eu, pastor Tiago, creio e fui ensinado e tenho respaldo nas Escrituras para dizer que a operação de Jesus na terra foi como 100% homem. Jesus veio ser homem na terra, mas falando de essência e natureza, ele nunca deixou de ser Deus. Então nós temos que ter cuidado da maneira que nós pregamos, ok? Porque esse lance de nós ensinarmos para os irmãos que Jesus na terra foi 100% homem, é quando nós estamos falando da obra de Jesus, da capacidade de Jesus e do estado temporário de Jesus, homem. Mas a sua natureza, Jesus não deixou de ser o Filho de Deus. Jesus não deixou de ser Deus. Ele não foi diminuído por filiação ou por natureza porque veio à terra. Ele continuou sendo Deus. Ok? Abrir mão da glória significa ele abriu mão dos direitos de Deus, das virtudes de Deus, das qualificações de um Deus. É isso que ele abriu mão, mas ele não abriu mão de ser Deus, de ser encontrado como Deus. Conseguiram entender, sim ou não? O que ele foi na terra? Homem. Mas se nós olharmos para a natureza divina, Jesus ainda... Deus enviou o seu... Ele já tinha enviado. Ele enviou o Filho. Certo? Deus está anunciando Jesus no envio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu... Ele não se tornou filho como eu e você nos tornamos. É isso que eu quero que os irmãos peguem. Tá bom? Porque até por esses dias eu assisti a alguns debates de alguns pastores, né? Então nós temos que ter cuidado no que se diz respeito à nossa posição por natureza e a nossa posição por governo, por experiência. São duas coisas que a gente tem que saber separar. Por isso que quando nós falamos, por exemplo, irmãos, eu não quero sair muito do assunto, mas de salvação, nós temos que entender que nós estamos sendo salvos, né, ou fomos salvos em mais de um aspecto. Existe um aspecto que nos torna incondenáveis ou irreprováveis, que é o que diz respeito à nossa posição de filiação judicial. Nós nos tornamos filhos de Deus e não dá para revogar isso. Ganhamos um direito. Mas isso é
natureza. A nossa natureza mudou. Sim ou não? Sim. Nós tínhamos natureza, porque homem gera, um homem com relacionamento com uma mulher, gera o quê? Um ser, um homem e uma mulher, sim ou não? Então não há como a natureza de um ser mudar, não tem como. Se Jesus é tão eterno quanto Deus, ele não pode deixar de ser ele, porque caberia eu dizer que você pode deixar de ser você. Não tem possibilidade, irmão. Se você nasceu homem ou mulher, não dá para você virar cachorro, dá para você virar anjo, não dá. Permanecerá homem e mulher. Ainda que em natureza terrena, né, em experiência, não é natureza. Você vai ter uma experiência terrena, que é o que nós estamos passando hoje, e um dia, no desprender dessa carne, uma experiência espiritual, mas continuaremos homens e mulheres, em experiências distintas, entende? Então Jesus, como o Deus, o Senhor, o Criador, o Verbo que não foi feito, Jesus não foi feito, Jesus não foi criado, amém? Então ele é tão eterno quanto Deus. Ele não olhou para si e falou, eu quero deixar de ser Deus, porque não dá para uma pessoa deixar de ser aquilo que ela é, entende? Então, como natureza, Jesus nunca deixou de ser Deus. Mas na terra encarnado, a sua glória já não era mais presente da mesma maneira em que ela era presente quando ele tinha todas as virtudes de Deus, quando ele era preenchido da glória. Então Jesus tinha a glória e ele decidiu abrir mão da glória para se fazer homem. Então ele veio na limitação experimental de homem. Certo, irmãos? Que fique claro isso. Tá bom? Que fique claro. Não estamos falando, porque eu já ouvi alguns irmãos que disseram que entenderam, né, o Evangelho, a graça, essa questão de Jesus falando, não, Jesus deixou de ser Deus. Em momento nenhum ele deixou de ser Deus. Momento nenhum. Ele não foi desprendido do Pai. Não dessa, eu não creio, pelo menos. Se os irmãos creem diferente. É o mistério da piedade que Paulo fala. Aí o Zêmer. Sim. Exatamente onde trata que Cristo nunca perdeu a divindade dele. Ele nunca perdeu a divindade dele. Né? Ele abriu mão da glória dele. Né? E há algo que, irmãos, assim, aí é muito particular. Mas há um mistério nas Escrituras de um possível. Vou compartilhar aqui com os irmãos, tá? Não estou afirmando, mas eu tenho a minha crença mediante esse assunto. Mas há estudos teológicos que acreditam que há a possibilidade de um possível desligamento do Senhor com Deus na consumação da obra do Calvário. E isso é um mistério, porque assim, realmente se houve ou não, aí é muito por fé, porque a Bíblia ela não deixa tão clara que sim e nem tão clara que não. Né? Então é um assunto muito delicado, mas exatamente naquele momento em que o Senhor ora ao Pai e diz, Deus meu, por que me abandonaste? Né? Acredita-se numa linha de um rápido e momentâneo desligamento do Pai com o Filho. Sim, por causa do pecado. Não por natureza, exato, não por natureza, não que ele tenha deixado de ser Deus, mas foi algo como um desprender para um cumprir e um retornar. E é dessa forma que eu creio, particularmente eu creio. E é um mistério. Como isso foi feito e da forma que foi feito, e se realmente foi feito, irmãos, vai ser uma das coisas que eu quero perguntar para o Senhor. Como aconteceu. Mas é o mistério da cruz. Filipenses diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Esse esvaziar não seria esvaziar-se também de Deus? Não. Se esvaziar da glória. Se esvaziar de Deus no que se diz respeito a toda a sabedoria, intelecto, conhecimento, não da essência. Ele não se esvaziou. Nesse momento eu não acredito no desprender. Eu acredito na consumação da cruz. Aí sim. Antes não. Porque antes não tinha nada que separasse Porque Jesus. fala, ele sendo Deus se fez homem. Se fez homem. Então nesse ponto não fala... Então eu creio. Que ele não, no caso, não seria Deus aqui na terra?
E eu creio que aí está falando por experiência, e não por natureza. Por experiência somente. Porque ele nunca deixou de ser o Filho de Deus. Então, Filho de Deus o que é? Filho de homem é homem. Filho de Deus é Deus, não pode ser outra coisa. É a essência. É a essência. Filho de anjo é anjo. É um exemplo, né? Não que anjo, né, sai fazendo filho, né? Os anjos são obras geradas por Deus. Deus que é pai dos espíritos e Deus que é pai dos anjos. Mas assim, se anjo pudesse reproduzir, esquecendo aquela ideia lá de Gênesis 6, que foi anjo e tudo mais, mas, por exemplo, se anjo pudesse ter filho com outro anjo, a natureza nascida seria anjo. Porque natureza com natureza gera a mesma natureza. Isso é a lei da criação é assim. Né? Se você cruzar, por exemplo, uma manga com manga, vai dar manga. Entendeu? Da mesma espécie, vai dar mesma espécie. Não vai ter mutação genética. A não ser que seja uma espécie já de manga que já é um pouco diferente, mas mesmo assim, se você cruzar com uma espécie de manga que tem ali, né, enfim, alguns genes, sei lá, um pouquinho diferente, mas mesmo assim vai dar manga. Talvez mais doce, talvez maior, talvez menor, mas nunca você vai pegar uma manga com uma manga, ainda que seja uma Palmer, por exemplo, uma Tommy, vai nascer um abacaxi, irmãos. Isso é lei da criação, é princípio de Deus. Então, se Jesus é filho, ele é filho de Deus. Então, por experiência, eu acredito que ele abriu mão da glória, eu acredito, segundo o respaldo bíblico. Ele abriu mão da glória e perdeu, né, por vontade própria, as virtudes de Deus, mas em filiação e essência é Deus. Mas eu acredito nesse mistério da cruz. Eu acredito numa separação, talvez, assim. E quando eu digo separação, é justamente só para cumprimento do propósito. Eu preciso me desprender para que o pecado entre, para que eu morra, para que eu ressuscite. Entendeu? Porque realmente nessa natureza eu não consigo. Tanto é que ele não morreu. Exato. Entende? Então, foi nessa questão a absorção dos pecados. É o que eu acredito, mas também a respeito de quem acredite contrário, diferente, isso aí é particular mesmo. Tá? Mas o que eu quero que fique claro para os irmãos é que Jesus na terra, ele operou como homem 100%. Ele foi 100% homem. Ele teve carne, sangue, ossos, nervos, veia, visão, tato. Ele não levitava, ele não voava. Embora, se ele quisesse, ele faria. Mas isso não porque ele ligava e desligava um botão de Deus. Não era isso. Porque como Deus, ele poderia fazer qualquer coisa. Exato, é nesse ponto que eu quero chegar, Vivi. Como Deus, ele poderia fazer qualquer coisa. Como Deus, não há limitação para Deus. Se ele quisesse voar, ele voaria. Se ele quisesse aparecer, estar aqui no meio do culto e aí simplesmente falar, eu quero aparecer lá no Sudão, ele iria, como Deus. Mas desde o momento que ele abriu mão da glória e ele veio se fazer carne, já não podia fazer. Até o cumprimento da morte de cruz, ele não podia fazer. Embora ele operou algumas maravilhas, Jesus andou sobre as águas, né? Enfim, Jesus fez alguns sinais e milagres que aos nossos olhos parecem impossíveis, mas ele não fez isso pela sua natureza divina. Ele fez isso pelo Espírito Santo. Entende? Então ele não fez pela natureza divina, ele fez por meio do Espírito. Porque senão nós teríamos que chamar Pedro de Deus também, porque da mesma forma que Jesus andou sobre as águas, Pedro também andou. Entendeu? E muitos sinais e maravilhas apóstolos fizeram. Certo? Então eles não eram deuses. Todos que fizeram da mesma maneira que Jesus fez, que foi por meio do Espírito Santo. Amém? Então nós temos que entender que Jesus, na terra, por experiência carne, operando como homem, lutando como homem, vencendo como homem, morrendo como homem. Mas em questão de natureza, se alguém perguntar para mim a natureza de Jesus, de forma experimental, o homem, de forma a natureza da pessoa de Jesus, Deus, natureza Deus, sem virtude, sem glória, sem qualificação de Deus, fazia tudo por meio do Espírito. Tanto é que o nascimento dele não foi comum. Exato. Já começa pelo nascimento. Né? Não foi comum. Já foi um ato divino. E puro. Né? Onde o Senhor Deus Pai usou uma virgem e a semente não utilizou a semente humana, mas uma semente
perfeita, certo? Mas ele veio no tocante ao pecado, a Bíblia diz isso. Por quê? Porque ele de experiência na terra, ele estava como um homem. Então, ele estava suscetível ao pecado. Jesus poderia ter pecado. É isso que eu quero que você acredite. Porque nós não acreditamos que Jesus fazia essa ligação de, eu era Deus. Então, eu não pequei porque eu era um Deus. Não, ele jogou um jogo limpo. Ele foi obediente em tudo. Ele aprendeu pelo Não porque ele era um super-herói, mas porque ele foi o perfeito homem na terra. Entende? E na mesma condição que Cristo, embora sua natureza de origem era Deus, na mesma posição de Cristo veio Adão. Por isso que Cristo a representação bíblica Cristo é o nosso último Adão, e Adão mesmo foi o primeiro Adão. Então você vê que não poderia ser comparado Adão com o Adão se ambos Adão tivessem, ou se ambos Adão não, se um dos Adão tivesse uma natureza distinta. Já não posso chamar de Adão. Amém, irmão? Então, Adão, quando foi criado à imagem e semelhança do nosso Senhor, ele foi criado da mesma maneira que Cristo veio, sem pecado, sem glória, do mesmo jeito. E nas mesmas condições veio o Senhor. Só que a diferença é que Adão caiu e Cristo não. Cristo foi obediente em tudo, Adão desobedeceu uma ordem de Deus. E tornou a história o que nós conhecemos hoje pela história da remissão, da regeneração, da salvação e do governo de Deus. Certo? Mas foi homem, tá? Foi homem. Eu já estou explicando tudo isso porque nós vamos falar disso. Eu sei que foi uma introdução até longa, mas assim, tem que ficar claro. Porque ele não abriu mão de ser Deus. Isso é errado falar. Ele não abriu mão da sua natureza original de ser Deus. Ele abriu mão da glória para experimentar a carne, o sangue, a corrupção, vir no tocante a tudo isso, mas em momento nenhum ele deixou de ser Deus. E toda a batalha de Jesus e toda a trajetória de Jesus foi operando por meio do Espírito Santo, como um homem. Certo? Ficou claro para os irmãos, sim ou não? Amém. Ou bagunçou alguma coisa aí? Acho que fica claro, sim ou não? Para os irmãos, sim? Amém. Amém. Então, cuidado, né? Porque como eu falei para os irmãos, já ouvi pessoas que eu já ouvi assistindo vídeos, enfim, estudos, até com pastores que têm a mesma visão de falar assim, não, ele deixou de ser Deus. Não. Originalmente, a essência original, ele nunca deixou de ser Deus. Nunca. Tem como. Porque a Bíblia diz que ele abriu mão da glória e recebeu a glória. Não que ele deixou de ser Deus e voltou a ser Deus. Daí não diz. Se a Bíblia não diz, eu não sou louco de dizer. Tá bom? Então nós vamos entender, irmãos, se foi processual, que é o que nós estamos falando aqui, nós vamos entender como isso se originou. Essa luz se originou em Cristo. Vamos entender agora por meio das Escrituras. Se foi simplesmente, enfim, Cristo cumprindo lei, porque ele veio no período da lei, sim ou não? Sim. A graça é a partir de Cristo. A graça que eu digo, ela existe desde a criação. A graça original, ela abunda desde a criação. Mas a graça revelada, a graça salvadora, ela veio depois de Cristo. Amém? Antes de Cristo, a lei. É óbvio que veio outras dispensações, mas a gente fica resumido na lei. Tá bom? Então Cristo, ele só venceu porque essa luz entrava em Cristo à medida que ele cumpria a lei? Será que foi dessa maneira, desse jeito? Ou será que foi outro o caminho que Deus utilizou para encher Cristo de todo o poder, de toda a sabedoria, de toda a glória? Amém, irmãos? Espero que os irmãos entendam. Mas vamos lá. Isaías capítulo de número 53, verso, nós vamos ler do 2 ao 8, tá bom? Vamos ler do 1 ao 8, né? Por que pular o verso 1? Quem deu crédito à nossa pregação? É uma pergunta, tá?
Não sei se na sua Bíblia também está como uma pergunta, mas assim, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Outra pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem houve a manifestação do braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de terra seca, não tinha beleza, não tinha formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Verso número 3. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas... Irmãos, só um detalhe aí, tá? Eu acho interessante os irmãos, não sei se os irmãos já estão se habituando a pecar quando nós estamos estudando tabernáculo, mas todo o texto, né, a Bíblia, guarde isso para os irmãos, a Bíblia revela a própria Bíblia, amém? Amém. Nós temos livros, obviamente inspirados, né, de outros irmãos, que tiveram a luz também da boa palavra de Deus, que nos ajudam a ter um melhor entendimento do Senhor, como eu ministrando aqui na vida dos irmãos, é tudo que eu absorvi, tudo que eu estou tentando passar para os irmãos, certo? Mas a Bíblia precisa explicar a Bíblia. Essas outras coisas nos auxiliam a ter mais luz, como por exemplo o livro As Grandes Profecias, né, do Pember, enfim, outros livros que a gente sabe que são de suma importância. Mas os irmãos, na leitura, irmãos, os irmãos têm que se atentar, assim, não que você tenha que desprezar as outras partes, na verdade assim, ó, conselho aos irmãos, não despreze uma vírgula das Escrituras, não leia, né, excluindo, isso aqui tem tanta relevância. Irmãos, tudo tem relevância, principalmente a parte autoexplicativa dos textos, que são partes que eu amo. Os irmãos vão se cansar de ouvir eu enfatizando essas partes. Que partes? Por causa de, porque, como é, da forma que foi. Quando a gente lê coisas nesse sentido, nós estamos num ponto crucial aí da perícope, do texto, em que Deus está revelando o motivo, a causa. Então, e eu vejo que a maior parte dos cristãos, assim como o meu eu, lá atrás, que não tinha muito gozo pelas Escrituras, lia isso e passava. E a Escritura está dando o caminho já. Nós estamos lendo e ela já está ensinando. E não precisa ser muito autodidata ou superdidata, enfim, para entender uma coisa dessa, só precisa respeitar. Amém, irmãos? Ó, verdadeiramente, vocês viram que essa profecia, óbvio que os irmãos sabem, que essa profecia no livro de Isaías, que veio antes de Cristo, é uma profecia, é uma fala, é um texto profético, óbvio, né? Isaías, um profeta de Deus, anunciando aí toda a ideia, embora o texto pareça, né, parece que está sendo escrito como algo que já tinha acontecido, mas profecia é algo assim mesmo, né? E aí vai colocar assim, ó, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, mas aqui no tempo de Isaías ele não tinha tomado as enfermidades, então é uma profecia, tá? E óbvio que não fica dúvida aos irmãos, e isso é unânime em qualquer tipo de denominação, que esse texto de Isaías 53 está falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O homem
sem formosura, o homem sem aparência, o homem que os olhos dos outros homens que tinham como obra, né, receber esse homem não o desejava, porque nele não tinha atração nenhuma, nele não tinha nada de especial. E a Bíblia está apontando aqui a natureza humana de Jesus. Ele já mostra que eles não viram um Deus, não na sua originalidade. Eu não estou falando que Jesus deixou de ser Deus, mais uma vez, mas eles não viram um querubim de asas, sabe, uma coisa onde Jesus andava, e aí as coisas, não era assim. Eles testemunharam, obviamente, muitos testemunharam milagres, viram coisas assim, quase que impossíveis a acontecer, mas eles estão falando assim, que eu olhava para ele como eu estivesse olhando para minha esposa, como se eu estivesse olhando para um irmão, homem. E detalhe, ainda traz detalhes mais profundos ainda, porque não é um homem qualquer. Ainda quando eu olho, eu vejo só sofrimento, amargura, não que ele era amargurado, mas assim, é o semblante, né? Sofrimento, é isso que eu olho quando eu enxergo esse homem, amém? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Voltei no 4, tá? As nossas dores levou sobre si, nós o reputávamos por aflito. Olha, nós reputávamos ele, então assim, para a gente ele era o aflito, o oprimido de Deus. Certo? 5. Ele foi ferido por causa das nossas... Então, ele não foi ferido por causa das transgressões dele. A Bíblia nunca vai dizer isso, porque não foi. Ele foi ferido, todo esse semblante do Senhor, judiado, moído, foi por causa das... Então já está explicando a origem. Consegue entender? Isso é incontestável. Moído por causa das nossas transgressões. Está vendo? Ó? Houve a causa. Por quê? Por que ele tinha essa má aparência? Por que ele tinha essa feição sofrida? Por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele viu a crucificação. Tudo, exato, é lindo, né? A profecia é linda. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do seu povo, ele foi atingido. Certo? Uma outra verdade, irmãos, uma outra verdade, eu gostaria agora a gente leu a velha, tá? E nós vamos tentar voltar, depois do esmiuçar de toda essa parte do candeeiro, voltar para Êxodo 25, que nós estamos vendo o candelabro. Tudo isso enxergue a luz do candelabro em Cristo. Vocês vão ganhando mais luz à medida que nós vamos lendo outro texto. Mas percorram agora até Mateus, capítulo de número 11. Ou melhor, marca Mateus aí. Se você está em Mateus, deixa marcado aí na Bíblia. Mas vamos antes de Mateus, eu vou até marcar aqui na minha também, para ficar mais rápido, embora seja um texto que a gente tenha facilidade de achar, né? Mas vai em 1 Timóteo, capítulo de número 6. Amém, irmãos? Amém. Todos acharam? Sim? Primeira Timóteo, capítulo de número 6, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, amém?
E eu estou pegando todo esse gancho para explicar o que eu também estava falando na última semana, no último domingo. Tá bom, irmãos? 1 Timóteo 6,16. E aí os irmãos vão entender onde eu quero chegar. Tá bom? Amém. Podemos ler? Sim. Ó, aquele que tem. Tá assim na sua Bíblia? Sim. Depois, vírgula, quem? Ele só. De novo, para os irmãos. Aquele que tem. Ele só. Quem tem? Ele. Quantos tem? Ele só. Muito importante isso, irmãos. Ó, carta de Paulo, já é Novo Testamento, já é um Paulo, né, com a mente diferente daquele Paulo que tinha a mente legalista, como um judeu perseguidor da igreja. Não, aqui é Paulo já com uma mente extremamente melhorada, aperfeiçoada por Deus. E ele dizendo, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz, Inacessível. na luz, Inacessível. o que é inacessível para os irmãos? Algo que não tem. Algo que inacessível, não é algo inacessível, irmãos, não é uma porta de uma parte de um shopping ou do supermercado que está escrito assim, ó, entrada somente para funcionários. Inacessibilidade não é isso. Isso é privação de algo. Você põe lá na porta, né, entrada de banco, né, entrada somente com autorização, mas não é inacessível. Chegar um bandido, colocar uma bomba e derrubar a porta, ele entra. Esse inacessível está ligado a não há como acessar. Nem por bomba. Impossível, exatamente, Edson. É impossível de alguém acessar. Então vamos lá. Aquele que tem, ele só ele, a imortalidade, e ele só ainda, porque está dentro do mesmo contexto, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra, poder, para sempre. Amém. Certo? Amém. O homem não viu e o homem não pode ver. Temos alguns relatos, aqui está falando de Deus, irmãos. Certo? Não está falando da pessoa de Jesus, porque a pessoa de Jesus nós vimos. Nós estamos falando de Deus. Ah, mas Deus se fez homem e nós vimos Deus pela pessoa do Filho. Tá, mas foi pela pessoa do Filho. Deus, quando veio lá com Abraão, enfim, que, né, nós entendemos ali que foi também uma experiência, né, de forma humana, enfim, também não viu como ele é. Está falando do Pai dele. Hã? Está falando do Pai dele. Sim, está falando de Deus, da pessoa de Deus. A parte divina, na verdade, que compõe o próprio Deus, o Filho e o Espírito Santo. Sim. Nós não desfazemos dessa parte, mas não é a parte humana que se fez carne. Ele está falando da parte que a gente não acessou. Homem nenhum viu. E detalhe, nem anjos. Porque foi inacessível a todos. Embora ele esteja falando assim que nenhum homem viu, né? Ó, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Ok? Mas eu creio, a gente não vai entrar nesse mérito, mas que a revelação, que era o que eu utilizei na outra sexta-feira, da profundeza e da inescrutabilidade de Deus, ninguém conhece, nem os anjos. E é isso que ele está revelando aqui a Timóteo. Isso é uma luz inacessível, é algo inacessível. Eu não consigo, eu indo diante de Deus, eu conhecendo a profundeza de Deus, os irmãos entenderam, né? Podemos passar disso daí ou não? Deu para entender? Amém. Aí agora a gente vai lá para Mateus. Mateus, que eu tinha falado para os irmãos, Mateus 11, né? É. Amém, irmãos? Amém. Mateus 11, versículo de número 27.
Se alguém quiser ler, pode ler, por favor. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém. Então entenda, irmãos. Não temos, vou repetir para os irmãos. E ainda a introdução, tá? Para a gente poder falar da luz, tá? Não temos acesso à revelação plena da pessoa de Deus. Nem tampouco teremos. Eu acredito, pastor Tiago, irmão Tiago, acredito que essa é a maior glória e o maior amor do Senhor, em nos reservar como parte do seu propósito uma eternidade. Por quê? Aí eu estou colocando palavras minhas e visões minhas. Eu acredito em Deus como uma fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria e de poder. É uma fonte. Eu não vejo e não creio, irmãos, num Deus que tem um fim e uma limitação de poder, de sabedoria e de entendimento. Eu acredito que a perfeição de Deus torna essa fonte de poderes, virtudes, sabedoria e entendimento inesgotável. Ou seja, nem nada, vou ilustrar de uma forma melhor, nada no universo conseguiria estudar Deus, entender Deus e falar assim, agora eu acabei, é esse ponto. Ele só tem a dar até aqui, ainda que seja todas essas coisas, agora eu entendi. Eu não acredito nisso. E prova disso, eu acreditando, é Deus ter como propósito da sua obra a vida eterna. Por quê? Porque a vida eterna é a prova de que a fonte de sabedoria, conhecimento e poder de Deus nunca vai acabar, porque nós viveremos com Ele uma eternidade. Então eu creio que nós teremos a nossa obra completa em nós mesmos, chegando à estatura do varão perfeito? Sim. Amém? No que se diz respeito à formação do nosso caráter. Mas eu acredito, eu tenho a acreditar que a minha eternidade com Deus e a eternidade dos irmãos, aí eu acredito, será um vislumbre, está entendendo? De glórias em glórias, de dias em dias, não que nós estaremos presos no dia, tá, irmãos? Porque é eterno. Mas dia após dia nós conheceremos ainda mais do poder, da glória, da magnitude, da natureza, enfim, de Deus. E quando que isso vai acabar? Nunca, porque Ele reservou a nós uma eternidade. Glória a Deus. Entende isso, irmãos? Isso eu estou falando de um Deus que tem um poder que nós não podemos calcular, mesmo depois de amadurecidos. Amém? É isso que eu creio. O único que conhece, mas tem um que conhece. E esse conhece no profundo do profundo do profundo, ao ponto de, quando eu pego um texto como esse, saber que aquilo que Deus é, pensa, age, faz, enfim, Ele também. Não sendo nem menos e nem mais. Não posicionalmente, porque Jesus tem como forma governamental e posicional se colocar em submissão do Pai. Mas Ele não é menor do que o Pai, muito menos menor do que o Espírito. Ficou claro? Amém. Mas esse o conhece como Ele é, e essa luz inacessível não é inacessível para Jesus. Por quê? Porque Ele é um com Deus. De forma natural, essencial e original. Não é por se fazer como nós. Ele é como Deus. Entende? Amém. Então, aí é o que as Escrituras me respaldam. Como então chegaremos a essa luz? E os irmãos vão entender o que eu estou falando. Como então Deus, que habita numa luz inacessível, os irmãos ficaram com dúvida de que Deus habita numa luz inacessível, sim ou não? A luz é inacessível.
Agora sim, como Deus que habita numa luz inacessível, escolheu se apresentar e se revelar a nós para que nós conheçamos a Deus. Qual foi a forma? Uma única, pelo Filho. Porque só o Filho conhece Deus como Deus conhece o Filho. Onde eu quero chegar, irmãos? Vivemos nos tempos de hoje muito problema no que se diz respeito à igreja de Deus. A igreja em si não, a verdadeira igreja. Amém? Não placa. A verdadeira igreja de Deus não passa por esse problema de identidade. Mas o sistema religioso passa. Por quê? Porque muitas pessoas estão dizendo que Deus me revelou, Deus me mostrou, é assim que Deus mostra na sua palavra. Mas quando você vai conversar com a pessoa, com o irmão, com o pastor, seja ele quem for, o bispo, o apóstolo, você vê que ele não tem nada de conhecimento da pessoa do Filho. A pergunta que fica aqui é: como ele acessou a luz inacessível sem que ele tenha conhecimento pleno do Filho? Irmãos, eu só dou crédito para uma pessoa, ainda que ela seja mais eloquente nas suas palavras, ainda que ela seja mais sábia na sua forma de pensar e dizer, se o que ela me mostrar de Cristo for palpável ao que a Bíblia diz de Cristo. Caso contrário, irmãos, é linha, área. Porque não tem como você ter acessado a Deus, a luz inacessível, sem que você conheça o Filho. Porque esse foi o meio que Deus deixou na antiga aliança. Olha o que Deus falou: eu vos falava por meio dos profetas e da lei, mas hoje eu falo por meio do... Então não tem outro meio, irmãos. Nós não estamos no profeta, nós não estamos na lei. Então assim, antes de alguém se levantar, entende? E falar que é Deus, que foi Deus, que é Deus que está mexendo, é Deus que está fazendo, e aqui tudo eu estou fazendo porque eu tenho luz de Deus. A pergunta que nós temos que fazer é: quanto você conhece do Filho? Porque a única forma, meu irmão, é você conhecendo o Filho. E aí você tem que conhecer a obra do Filho, a pessoa do Filho, porque veja bem, irmãos, é o que o pastor Anderson disse: a apostasia na igreja, já pega você, tá, Sam? A apostasia da igreja, ela não se dá por meio de escândalos, de coisas absurdas, e sim de coisas encobertas dentro de um ensino que parece verdade, não é. E aí a pessoa, ela chega e fala assim: não, mas tudo que eu falei para você, Val, foi da parte de Deus. Mas espera aí, se eu prego, por exemplo, que a salvação é algo que eu preciso conquistar, significa que eu não conheço a pessoa do Filho? Aí a pergunta é: aonde foi a luz que você acessou que não foi por meio do Filho? E aí você está falando que é da parte de Deus, mas só se acessa essa luz por meio do Filho. Você não conhece o Filho? Não como ele é, não como a sua obra é, não como sua pessoa é. Não, mas tudo é Deus. Não, Deus é Deus, né, irmãos? Aí é Deus, somos de Deus. Sem o Filho, não. É onde engano opera. É onde o engano opera. Pode falar, Sam. Enquanto isso eu vou colocando lá. Pode falar. Se para conhecer ao Senhor é através do Filho, então quem revela o Filho? O Pai. Porque assim, então na palavra já está tudo sobre o Filho, tudo Sim. que revela sobre Cristo está já escrito. Sim. E através das Escrituras que fala tudo sobre Cristo que a gente vai ter um pouco de luz. Não toda a luz. Sim, mas vamos ter a vontade de Deus. Então quem revela o Filho é o próprio Deus nas Escrituras. Exato. Fora disso, a gente não tem a revelação do Cristo. Não. É lógico que através das Escrituras, é lógico que através do Evangelho, é lógico que através das nossas vidas, porque tudo que nós fazemos mina, ele né, se incuba num único lugar. Né? Eu não preciso enxergar Cristo só com esse livro aberto, porque esse livro aberto ele está escrito no meu coração. Então não, a Escritura por papel não, sim, mas a Escritura pela essência sim. A pergunta é essa. Quem revela o Filho é o próprio Deus. É o próprio Pai. Ele revelou o Filho na sua figura humana, e o que a gente precisa conhecer dele e entender da glória dele já está revelado. Agora, nós conheceremos algo mais profundo
nós conheceremos algo que obviamente as Escrituras não nos revelaram, até na pessoa de Cristo, mas isso com o próprio Cristo. Que daí eu acredito que é óbvio que daí Cristo na sua vinda, ele já não vem na posição de Cristo. Embora ele ainda venha para o cumprimento das coisas, mas assim, o papel de Cristo já foi cumprido. O papel de o Messias, o papel de o Salvador, o propósito de morte já foi cumprido. Não vai morrer de novo. Agora ele vem revelar o quê? Governo, realeza. Aí ele já tornou a sua glória e já é um com Deus. Então nós estamos vendo Cristo. Quando Cristo voltar na sua segunda vinda, nós já estamos enxergando todo aspecto do Senhor. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Na sua profundeza. Não, mas o que precisava ser revelado de Cristo como homem está aqui. Paizão, o senhor ia falar? Me perdoe. Sim. Não estou escutando. Então, o Espírito que revela o Filho e o Filho que revela o Pai. Sim. Você tem um texto aí, paizão? Porque tem um texto bem legal que fala isso. O senhor pode ler? Eu vou falar aqui para os irmãos, né, o que o pastor antes disse lá, né, que responderam a pergunta da Samanta, né, que João 15, 26. Vocês querem ir, irmãos? Vamos lá. Vamos tomar esse tempo precioso. João 15, 26. Posso ler, irmãos? Amém. Pode ler, pastor? Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de dar, aquele Espírito, com letra maiúscula, de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, ele dará testemunho de mim. Amém, irmãos? O Espírito testifica o Senhor. A palavra, que não é nada mais e nada menos do que o próprio Espírito, testifica o Senhor. Por isso que mesmo João vai dizer assim, ó, e as palavras que vos digo são Espírito e vida. Amém? Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Né? Por que eu estou falando isso? E tudo isso, como eu falei para os irmãos, se não der tempo da gente falar do que eu né, coloquei no coração a falar, que é como essa luz se originou em Cristo, que a gente ainda não viu. Vimos parte aqui na profecia de Isaías. Vai ficar para o outro domingo. Não vou ter pressa para ensinar os irmãos, tá? Eu quero que você absorva. Mas uma coisa muito importante, e é muito importante tratarmos isso na ceia. O que tem acontecido nos dias de hoje? Infelizmente, com essa questão profética, com essa questão dessas denominações, e eu vou falar, irmãos, não estou falando com amargura no meu coração, porque são irmãos. Nós temos que ter amor, né? Amor, no que se diz respeito à pessoa do irmão, porque são irmãos. Quisera eu, irmãos, que todos tivessem a escama dos olhos abertos, pelo menos para entender o básico da salvação, o básico do projeto de Deus, né? O básico da graça do Senhor e do reino do Senhor. Quisera eu poder abrir esses olhos desses irmãos, mas eu não posso. Eu só me coloco à disposição para que Deus me use como instrumento para que isso chegue à vida desses irmãos. Mas muitos relutam, sim ou não? Sim. Essa é a realidade, os irmãos sabem disso. E esses irmãos, que são nossos irmãos e que nós amamos, que não fique dúvida com relação a isso, estão vivendo, agora eu vou falar de forma ministerial, uma abominação no que se diz respeito a um relacionamento com Deus. Não estou xingando os irmãos, fique bem claro, não estou diminuindo os irmãos e nos elevando em glória, não é isso, né? Mas por não conhecer, a ignorância desses irmãos tem se tornado em um relacionamento abominável, que Deus não participa. Por isso que no que se diz respeito ao reino, muitos
né, eu acredito que a grande maioria vai olhar para o Senhor e vai falar assim: Senhor, mas em teu nome. E aí o Senhor vai falar assim: apartai-vos de mim. Não é por essência e natureza mais, porque Deus não está pedindo para eles se apartarem para o fogo do inferno, mas vocês fizeram coisas abomináveis à minha pessoa, no que se diz respeito ao nosso relacionamento. Porque hoje, irmãos, eu estou falando isso porque assim, ó, é muito sério os irmãos entenderem, é muito sério, isso vale para a vida dos irmãos. E eu falo isso, irmãos, porque eu não sei o dia de amanhã. Hoje nós estamos tendo o privilégio, né, que o Senhor nos concede pela graça, que assim seja por mais tempo, de estarmos juntos em comunhão. Mas amanhã eu não sei. Amanhã Deus pode me levar para um outro lugar, ou me levar até dessa terra, ou o pastor Anderson, ou o mestre Daniel, ou o pastor Eduardo, ou enfim, ou os irmãos, ou mudarmos de localidade, de cidade. Irmãos, eu estou à disposição de Deus, o que Deus falar por meio do Filho, eu estou para fazer. Só que eu não dou um passo porque, Deus me apareceu no sonho. Irmãos, eu sonhei muito com Deus, mas nem por isso eu venho aqui e dou bicuda no púlpito e, você entendeu? Teve uns sonhos que eu tive aí com questões, né, do Senhor, que foi umas coisas loucas, irmãos. E nem por isso eu chego aqui e falo: hoje nós vamos se vestir de saco, e hoje a gente vai tocar irmãos, porque antes de eu tomar e dar qualquer passo, eu estou falando isso com amor, porque tem muitos que fazem isso, mas estão sendo abomináveis no relacionamento com Deus. Porque antes de você dar o passo e você falar assim: é Deus que quer assim, a pergunta que novamente nós temos que fazer é: o quanto você conhece do Filho? O quanto você tem se dedicado a conhecer do Filho, para entender Deus, por meio do Espírito? Se não tem conhecimento, irmãos, pula fora. Porque hoje se prega um evangelho deturpado, onde os irmãos vão entender o que eu estou falando, onde diminuíram a glória de Deus, essa luz inacessível que eu estou falando para os irmãos, que é bíblico, diminuíram. Não, Deus fala com qualquer um, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E elevaram o nível do pecador, porque o pecador, para mim e para Deus, sempre foi um nada. E aí fizeram assim: pecador, não tem problema, Deus já resolveu o seu problema, e Deus que é muito alto, vamos igualar. E agora Deus bate papo com um homem assim. Irmãos, Deus nunca desceu da magnitude, da majestade, da glória, a não ser para cumprir o propósito de homem na terra, a fim de remir a humanidade. Outro motivo: Deus continua sendo Deus em luz inacessível, com glória exuberante e assim, incalculável, irmãos. Esse negócio de diminuir Deus e exaltar o pecado para eu poder estar linha a linha com Deus, não existe. Isso é uma maldição e engano de Satanás. E aí, como que eu me achego a Deus, vou tendo conhecimento das coisas de Deus, e Deus pode ir operando através da minha vida, através do quanto eu conheço de Cristo? Aí está no caminho. E ainda assim, a parte inacessível não me será revelada. Acredito eu que não. Irmãos, nem o que Paulo viu nós vimos. Quanto mais ser arrogante, prepotente, de falar: não, mas do jeito que eu estou fazendo é Deus purinho na minha vida. A pergunta é mesmo? Paulo, que foi um grande homem, falou assim: cara, eu não vou nem escrever as coisas que eu vi, porque vocês não vão aguentar. A pergunta é: que coisa que esse cara viu? Fica na minha mente. Que tanto que esse cara viu? Para ele falar: não vou falar, não vou abrir. Irmão, coisa pequena não é, que ele viu. E eu acredito que ele não foi no mais profundo de Deus. Então temos que ter cuidado. O pecado continua sendo pecado. Amém, irmãos? É isso que eu quero falar. O pecado continua sendo pecado. Deus resolveu o problema do pecado no que se diz respeito à nossa posição judicial. Está resolvido. Deus não olha mais para a gente julgando e condenando o nosso pecado para nos lançar no lago de fogo. Isso não acontece. Mas, no que se diz respeito à nossa filiação, natureza, nascemos de novo. Mas o pecado continua sendo pecado. Então não é porque nascemos de novo que essa mente calvinista também de que tudo podemos fazer, não tem nada a ver. Foi até um debate no grupo, lá né, entre alguns irmãos lá no grupo de Bragança.
Até o pastor Anderson mesmo escreveu. Nós nunca, embora nós entendamos a graça, irmãos, os irmãos nunca vão nos ver pregar de que o pecado está liberado. Você pode pecar deliberadamente. Nunca. Nunca. O que nós só afirmamos que a Bíblia nos dá esse respaldo, e a Bíblia é totalmente assim incontestável nesse assunto, é de que o pecado não te condena a uma vida eterna, numa perdição eterna. O pecado não tem mais esse poder sobre a sua vida que nasceu de novo. Mas o pecado continua sendo um pecado abominável a Deus. Eu sou salvo e eu quero viver minha vida esculachada. Irmão, está errado. Eu prego aqui que está errado. Segundo a Bíblia, está errado. Mas eu não sou salvo? Sim. Então eu vou fornicar. Está errado. Reprovável. Eu vou roubar. Vou adulterar. Vou mentir. Vou ter ira contra o meu irmão. Errado e tudo reprovável. Mas vai te condenar para o inferno? Obviamente que não. Mas é reprovável, é abominável, é uma relação de interrupção ou de abominação ao Senhor. Amém ou não amém? Amém. Nós nos relacionamos com Deus por amor e por liberdade. E não pecamos porque entendemos o que Cristo fez. Não porque esperamos ser salvos, porque isso é não conhecer a pessoa de Cristo e sua obra. E aí torna duvidoso o que a pessoa está falando em nome do Senhor. Porque a forma de vermos a luz do candeeiro é passando por Cristo. Estão entendendo, sim ou não? Amém. Cristo é o meio ao qual nós enxergamos na nova aliança a luz que reflete o candeeiro, que é o próprio Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então essa é a introdução, saímos da introdução, agora a gente entra na ministração. Certo? Nova aliança. Abra sua Bíblia em Hebreus. Algum irmão tem alguma dúvida ou quer comentar, perguntar? Eu vou ser mais assim, com calma a partir de agora nos estudos, que eu vi que eu estava correndo muito. Hebreus, já abre lá em Hebreus 2, tá, irmãos? Mas alguém tem alguma pergunta? Quer comentar algo, acrescentar algo? Dá tempo de eu tomar água? Pastor, eu anotei aqui. Você até falou da passagem lá, né? Mas eu orei e tal. Tem muitos que creem em Cristo e até falam sobre Ele, mas não o conhecem. Jesus em Mateus fala que profetizaram no próprio nome, fizeram milagres em nome de Cristo, sem conhecer a Cristo. Não era outra coisa por trás? Porque o que eu notei aqui? Se não conhecem a Cristo e ainda fazem milagres, ainda profetizam, em nome de Cristo, sem conhecer a Cristo, para mim não faz sentido. Então, eu profetizar demônios em nome de Cristo, eu curar, sendo que eu não conheço aquela pessoa que está escrito. Como que ainda conseguem fazer isso? Vendo assim, sabe, não pode ser o próprio Deus fazendo esses milagres. Exato. Temos dois pontos, viu, Sam? E isso acho que foi tratado inclusive no estudo de Atos aí com o pastor Anderson, né? Eu creio, irmãos, que isso que a Sam está levantando, eu creio de que isso tem um grande fundamento. E eu creio que isso opera hoje no nosso meio. Ainda menos, porque o ser humano está tão ruim, o crente está tão ruim, está tão pouco desejoso por Deus, pela verdade, irmãos. E começa por nós mesmos. Começa por nós mesmos. Estamos tão poucos desejosos pelo Senhor, que eu não tenho dúvidas hoje de que muitas maravilhas, sinais e prodígios foram feitos na terra para testemunho e não foi feito por Deus. Foi até uma operação maligna, satânica. E nós sabemos que anjos, e o anjo desse mundo, o príncipe desse mundo, que é Satanás, ainda que por um tempo, ainda se faz príncipe da terra,
tem poder para isso. Para curar, para dar, para favorecer, para fazer ganhar e aumentar. Ele tem, irmãos. Paulo fala que estão pregando um outro Jesus. Exato. Então esse outro Jesus está fazendo milagres. Exato. Mas só que não é o verdadeiro Jesus. Exato. Parece que é. É o que o pastor Anderson sempre ministrou para nós. Parece que é. Tudo dá a entender que é. Ele é um enganador, Mas não é. O diabo Exato. é um enganador. Exato. Então, eu acredito. Isso é obra de iniquidade, pastor? Não tem como vir do Senhor, se é do Senhor, Exato. é do engano. Exato. Eu hoje, eu não tinha esse entendimento, sabe? Mas hoje, eu vejo por isso. Porque não tem como você operar se você não conhece. E se você não conhece, né? Se você não conhece, você não domina, como, irmãos? A pergunta é, como? 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 Porque fala que a apostasia, né? Eles vão ter aparência de piedade. Então, se você for ver, quem tem aparência de piedade? A igreja. A igreja, exato. Então, quer dizer, é sutil, né? É algo sutil mesmo. É sutil. Mas é isso que muitos irmãos não entendem, Vivi. Porque assim, ó, muitos tratam, principalmente os religiosos do sistema, tratam a apostasia como, apostatar, porque apostasia, no crivo da palavra, tá? Na raiz da palavra. O que significa apostasia? Se você procurar apostasia no grego, por exemplo, ou se você procurar apostasia no próprio português, é abandono de fé. Assim, se a gente tiver que pegar a raiz literal da palavra, é isso, abandonou a fé, deixou a fé. Mas o que eles entendem por apostasia? O que a religião entende por apostasia? Abandonar a fé é o seguinte: o que eu sou hoje? Cristão, evangélico, certo? Cristão, eu nem gosto muito de cristão, eu sou cristão, esse eu gosto, sou cristão. Então eu apostatei. O que é apostatar? Agora a minha boca está declarando que eu não creio mais em Jesus. A minha boca está declarando que agora eu estou indo no centro de não sei aonde. Apostatou da fé. Mas a apostasia, como nós já vimos aqui, ela não é algo só, porque isso também é apostasia. Não deixou, é também. Mas a apostasia é o desviar da sã doutrina. E há muitos apóstatas no meio da nossa comunhão, e eu digo que há muito mais apóstatas no meio da nossa comunhão do que fora. Que estão achando que estão servindo que estão achando que estão falando em nome que estão achando que estão operando por ele, mas não conhecem ele. A pergunta é, como é que eu posso falar de alguém que eu não conheço? Como é que eu posso agir no nome de uma pessoa que eu não me relaciono, eu não conheço, eu não entendo, porque não há outro caminho, irmãos. É isso que eu estou falando para os irmãos, não há outro meio. A glória de Cristo, o poder de Cristo, a verdade de Cristo só pode ser revelado por meio do Filho. Se eu não conheço o Filho, já ficou duvidoso. Porque é o que o pastor Anderson disse, irmãos, eu gosto muito desse exemplo, o bate-papo que eu fiz com ele no carro, que foi um bate-papo dele com a pastora Andressa, que depois ele passou aqui para os irmãos. Mas isso é muito verdade, irmãos. Como é que pode ser Deus num lugar que as pessoas não têm conhecimento do Filho, pregam coisas que a Bíblia não diz, faltam informação naquilo que a Bíblia afirma, ou seja, estão fora totalmente, porque aquilo que não diz querem dizer, e aquilo que ela diz eles omitem. Só que naquele lugar, o manto desce. Põe a mão, expulsa demônio, ora e o milagre acontece. A pergunta é, se Deus está no lugar, Deus mesmo está encabeçando naquela região, eu estou aqui, estou agindo ali. Irmãos, que coisa mais maluca. Porque não tem palavra, não tem conhecimento do Filho, não tem discernimento bíblico, não sabem ler Bíblia, não sabem ler Bíblia, não conhecem cultura, não conhecem o Senhor. Como é que pode Deus estar assinando, laudando, estou aqui, minha mão opera? Quer dizer, é o que eu falei, estão pegando a glória de Deus, o inacessível de Deus, e rebaixando. Não, porque é Deus e porque Deus é Espírito, ele opera em qualquer lugar, porque ali, mesmo ali, o nome de Deus está sendo glorificado. Mentira!
Não está. Porque Deus não colocaria a mão num lugar onde o lugar não tem fruto de vida. O lugar não prega a verdade, irmãos. Deus não colocaria. O Deus que eu sirvo, não. O Deus das Escrituras, não. O Deus dele, sim. O meu Deus, não. Eu não rebaixo o meu Deus a ter que entrar em lugares assim, dessa forma, assinando, irmãos, que Deus pode usar, irmãos, isso eu sei. Isso aí é fato. A Bíblia diz que se não tiver quem clame, Deus levanta a pedra e a pedra clama. Porque Ele é Deus. Certo? É isso que diz as Escrituras. Se houver um povo que não me levante clamor, eu ponho clamor nas pedras e as pedras clamarão e exaltarão o meu nome. A natureza exaltará o meu nome. Certo? Os animais exaltarão o meu nome. Deus não precisa se rebaixar. Porque se não tiver escolha, o negócio acontece. Então Ele pode usar. Mas desse jeito que estão banalizando, não, irmãos. Não. Por quê? Porque eu sei que no mundo que vivemos tem pessoas sérias do Evangelho. Tem pessoas que ainda prezam. Eu falo para os irmãos, louvor é bom, ótimo. E não pode cessar. Não pode cessar. Porque isso também é bíblico. É uma maneira de relacionamento com Deus. Mas ele não pode estar acima do conhecimento da pessoa de Cristo. Até porque, para mim, louvar, eu tenho que entender o que eu estou louvando, porque eu estou louvando e a quem estou louvando. Não é só, estou louvando a Jesus. E aí, muitas coisas que chamam de louvor, nem louvor é. São música, é louvor, a palavra louvor, daí da onde tira, eu já expliquei isso até no estudo para os irmãos, significa você adorar o que é o centro da canção, é o Senhor, não tem nada a ver comigo. Isso é louvor, o resto é tudo música gospel. Entendeu? Então, e o que mais tem aí é música gospel. Louvor não tem. É meio escasso. Um louvor que se realmente enalteça o nome de Deus. Que Ele seja louvado, que Ele seja glorificado. Entende? Então, isso eu estou falando do louvor, mas serve para oração, serve para testemunho, serve para tudo. Se antes eu não tenho irmão, não dá. Não me desce goela abaixo essas coisas, tá? Hoje não. Não dá. Não tem como uma pessoa. Eu jamais sentaria, né, num avião com um piloto que falou assim: eu nunca estudei, nunca fiz curso, nunca fiz aula, mas pode ter certeza que eu domino aqui. Porque quando eu tinha meu Super Nintendo, eu jogava muito Air Combat. O problema é seu, irmão. Eu não vou entrar nesse avião, não. O azar é o seu. Não, eu jogava lá, é o suficiente. Mas é como não isso, é. pastor? Mas eu já vim aqui no aeroporto e já vi a turbina virando, já vi. Tá, irmão? Você não estudou, se você não tem conhecimento, irmão, nem senta no banco de piloto da aeronave. Não dá, irmãos. Não dá. É o básico, né? Pra você poder pilotar, pra você poder ter realmente, né, essa propriedade de segurança de falar, não, pode deixar que aqui eu resolvo. No mínimo você tem que, né, ter domínio. Não, mas é sério, eu sou tão apaixonado por avião que eu conheço tudo que tem dentro do avião. Mas você conhecer tudo e você saber operar tudo é duas coisas totalmente diferentes. Entendeu? Então, o curso EAD. Não tem problema, né? Quantas horas de voo você tem? Nenhuma. Então, meu irmão, fica no chão aí. E se voar, por favor, não comigo. É assim que eu vejo. Bíblia é a mesma coisa. Né? Como afirmarmos que não é poder de Deus, Deus está curando. Né? Eu sei que a gente abriu um leque, né, que a gente já tratou inúmeras outras vezes aqui, irmãos. Mas como? É rebaixar a glória de Deus e aumentar o pecado do homem. Porque quer queira, quer não, né, eu não estou trazendo como um pecado em si. Assim, embora tenha alguns lugares que chegam até a estar em pecado. Por N motivos. Porque só o nosso coração que é enganoso, ele já pode trazer pecado para dentro de nós. Só por pensamento. Né? Mas é complicado. É uma coisa que, assim, hoje não me convence. Hoje não, se não for pelo Filho.